E nós acreditamos, pelo menos aqui da Contra-Terrores, tanto o Pablo quanto eu, que justamente por essa questão de os papas falam algo e nem sempre aquilo que os papas dizem, aquilo que os papas proclamam é acatado por toda a igreja, que o tomismo está em queda e muitos problemas das crises da igreja posterior a São Tomás de Aquino, e não sei a posição eclesiológica de cada um, mas a crise atual da igreja católica, ela é justamente pelas pessoas, pela filosofia não acatar São Tomás de Aquino. São diversos os papas que disseram que São Tomás de Aquino ele é o doutor comum e que ele não deve ser horizontalizado com os outros doutores. Nós não devemos pegar todos os doutores da igreja e igualá-los a Santo Tomás de Aquino sem haver uma hierarquia. O próprio Pio X fala que é pecado você se afastar na metafísica de São Tomás de Aquino. E há outros papas, como Pio XI, se eu não me engano, que ele diz que a filosofia de São Tomás de Aquino é a filosofia da Igreja Católica. A filosofia que a Igreja Católica tomou como si. Então é necessário que... eu não vou lembrar agora o Papa, talvez você consiga citar melhor, mas há um Papa que ele diz que os outros doutores, eles devem como que ser julgados tendo como base São Tomás de Aquino. Será que a doutrina desse santo doutor ela se compara com São Tomás de Aquino? Ela entra em conflito? Se ela entra, então não é uma doutrina que a igreja vai acatar. Veja só, tem um argumento muito interessante que é usado por Lutero. Né? Lutero dizia que se eliminasse o tomismo, se eliminaria a doutrina católica. Isso aqui é algo muito interessante. Pô, você tá dando razão pra Lutero. Pois é, Lutero tava certíssimo. E veja só. O combo Idade Média está com 40% de desconto, frete grátis. Não perca, hein? Aproveite logo essa promoção e clique no link que aparece na tela. Vocês sabem que, por exemplo, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele fala que a devoção à Nossa Senhora, ela é como que um sinal de heterodoxia. Né? Então, aquele que é verdadeiramente devoto à Nossa Senhora, ele como que vai ser livrado da heterodoxia por ajuda especial de Nossa Senhora. Né? Algo semelhante diz o Papa Leão XIII de São Tomás. O Papa Leão XIII diz que Santo Tomás é a única doutrina segura da igreja e que todas as escolas católicas deveriam adotar ele como seu mestre seguro e julgar todas as outras doutrinas em comparação com a de São Tomás e até deixar claro, Leão XIII fala exatamente isso na Letra de Patres, deixar claro quando a doutrina de outro doutor contradiz com a de São Tomás. Ou seja, essa noção que tem hoje, né, sinteticista, de você tem vários filósofos, mas no fundo todos eles acreditam na mesma coisa, né? Tipo, é o John Lennon da filosofia, né? Imagine, né? Vamos todo mundo abraçar e cantar juntos, né? O Papa Leão XIII diz, deixe claro quando uma filosofia se contradiz com a outra. Assim também, se você for devoto a São Tomás, não só, digamos, que também, isso talvez seja mais importante, né, em oração e em espírito, mas também na letra, ou seja, a filosofia mesma, os termos mesmos, o rigor mesmo de São Tomás, você vai ser prevenido da heresia. Porque é muito curioso que nenhum herege da história se baseou em São Tomás para heresia. Assim, e nós conseguimos pensar em vários hereges que usaram de vários outros doutores, mesmo que corrompendo a doutrina. Para sustentar sua heresia. Vamos pensar aqui, ó. Lutero é consabido que ele se usou de Santo Agostinho, né? Então a doutrina da graça, Santo Agostinho, a doutrina do livre-arbítrio, Santo Agostinho, fundamentou, claro que... erradamente, mas ele disse que foi com base... Exato, com base em Santo Agostinho. Jansênio, Santo Agostinho. Os cismáticos orientais usam... os cismáticos orientais falam o oposto, que Santo Agostinho era um herege, né? E que, na verdade, só São João Crisóstomo, São João Damasceno que eram certos, né? Ou seja, mas não tem ninguém. Assim, de verdade, eu desafio qualquer um a falar um herege que se baseia em São Tomás. Não tem. Né? Você pega os hereges depois, né? Só os liberais, né? Os liberais vão se basear, sobretudo, também nos padres da igreja gregos, né? Você tem, sei lá, Clemente de Alexandria que fala da gnose, né? Então eles falam, beleza, a sabedoria é o que mais importa, portanto vale mais a conhecer a Deus que a amar, né? Portanto, é necessário ser liberal nos costumes, né? Ou seja, você não tem ninguém que se use de São Tomás para sustentar uma heresia. E isso é de fato impressionante. É impressionante. Assim como você não tem nenhum grande devoto de Nossa Senhora herege. Uma contradição em termos. Né? Exato. É muito engraçado como, de fato, Deus usou Santo Tomás na providência como esse sinal de ortodoxia, cara. Não tem como negar isso. Não veio ninguém depois dele, né? Impressionante. Com
com a sua inteligência, nem antes. Sim, é aquilo, por exemplo, quando tá de dia, os outros astros deixam de existir? Não, eles estão lá no mesmo lugar. Só que o Sol, o brilho do Sol é tão grande que você não consegue ver os astros, né? Assim também, não quer dizer que São Tomás é o único grande filósofo que existe, existem outros enormes filósofos, antes e depois, né? Só que o brilho dele é tão grande que é como se todo o resto tivesse seu brilho a partir de São Tomás, né? Ele é um cume no meio de vales extremos, né? E essa que é a importância do tomismo. Hoje se fala muito por aí na internet que o tomismo não tem autoridade. Né? Mas vamos retomar um pouco o fio da história. E nós tivemos, então, esse reavivamento. Gostaria que você falasse da escola de Salamanca que a gente conversou antes. Sim. Que é apontado como um renascimento do tomismo e tal. Veja bem, assim que teve o protestantismo, né, o início do protestantismo, nós tivemos o Concílio de Trento. E uma das figuras mais importantes do debate contra o protestantismo, na condenação ao protestantismo, foi o Cardeal Caetano. Foi ele, inclusive, Cardeal Caetano, que entregou a Lutero a sua condenação. Foi ele que pediu para Lutero se ajoelhar diante dele e pedir para que... eu me arrependo, né, de minhas doutrinas. E Lutero não fez isso, né? Há inúmeras pinturas famosas desse caso entre Lutero e Cardeal Caetano, né, de Lutero como uma figura, né, orgulhosa que não quer se sujeitar à autoridade da igreja. E Cardeal Caetano, percebendo, bom, não tem o que fazer contra esses heréis, basta condená-los, não tem como convencê-los do contrário. Né? Chega ao Papa e fala, precisamos de um concílio. E já sugere ao Papa que nesse concílio se coloque ao lado da Bíblia, para que os padres conciliares possam conferir, a Suma Teológica. E de fato isso foi feito no Concílio de Trento. E no Concílio de Trento foi dogmatizado a visão tomista da Eucaristia, e não a visão de Duns Scotus. Duns Scotus tinha uma visão demasiado espiritualista da Eucaristia. Igual Hugo de São Vítor. Né? Que, inclusive, isso é interessante. Né? Pensar que Duns Scotus, Hugo de São Vítor, não tem uma visão protestante da Eucaristia, mas tem uma visão não tão transubstancialista. A transubstanciação é algo muito tomista. Né? Tanto que os ortodoxos até hoje negam, né? A transubstanciação. Ortodoxos. Ou seja, isso já foi um grande passo para o tomismo. Tá? Ou seja, ter doutrinas tomistas confirmadas na igreja. Porque também os jesuítas adotaram São Tomás. Sim. Na Ratio Studiorum havia um capítulo específico para como os professores deviam agir. Né? E, assim, o primeiro parágrafo desse capítulo era: sempre leve em consideração o que Aristóteles disse. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Sempre leve em consideração o que Santo Tomás disse. Aí terceiro parágrafo fala dos outros doutores. Então, assim, os primeiros dois parágrafos, Aristóteles e Santo Tomás. Né? Além disso, nós tínhamos também, nessa época da Contra-Reforma, a ordem dominicana, ela também se espalhou muito pelo mundo por causa de muitos portugueses, né? Então, nas missões para o Oriente, foram sobretudo a ordem dominicana, além dos jesuítas que foram para lá. Né? Até há um caso famoso de dominicanos e franciscanos que foram expulsos de algum país cismático oriental, que tentaram converter os cismáticos orientais e acabaram sofrendo perseguição e martírio. Né? Ou seja, os dominicanos estavam presentes para tudo que é lado. Inclusive existia até um príncipe bizantino ortodoxo, que sustentava dominicanos dentro de suas posses. Né? Ou seja, eles eram muito bem quistos no mundo afora como grandes apóstolos. Né? Isso tudo favoreceu a imagem de São Tomás, porque onde os dominicanos vão, São Tomás vai. Né? Agora, um pouco depois do início da Contra-Reforma, você tem a decadência da própria Contra-Reforma. Né? Nós começamos a ver isso na arte. Então o Barroco, que começa como algo... de fato, talvez é a forma superior de arte, eu creio. Né? O Barroco como uma arte propriamente católica, uma arte que não só é católica, mas que a finalidade dela é ser anti-protestante. Né? Pouco tempo depois, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos lá Gregório de Matos, coisas assim, né? Ou seja, um Barroco já corrompido, né? De fato, todas essas formas católicas elas vão se corrompendo na medida em que pessoas não tão santas estão entrando no meio do apostolado. Assim também, a Escola de Salamanca, que é uma grande escola espanhola
iniciada no tempo da Contra-Reforma, justamente para que a Espanha, que era na época a maior potência católica, né? Também fosse uma potência a nível cultural, né? Então, se já houve uma época uma grande universidade em Londres, não havia mais nessa época, né? A universidade era na Espanha, né? E eles começaram lá com a cadeira de São Tomás, né? Você teve grandes tomistas ali, né? Domingo de Soto, Domingo Banhas e tal. Mas tem uma coisa curiosa. Quando nós pensamos que lá era uma grande renascença católica, e portanto que o tomismo devia ser como que unívoco lá, uníssono entre os professores, recentemente eu estava lendo a biografia de São João da Cruz, da Bach, né? E há um capítulo que fala sobre o currículo dos professores que São João da Cruz teve contato, né? Lá em Salamanca. Em Salamanca, exato. E ele vai arrolando assim cada um, e nenhum deles era tomista, nenhum, né? A maioria tinha doutrinas próprias, quando não suaristas, né? Suarismo é uma doutrina jesuíta, né, de um jesuíta Francisco Soares. Ela não é herética, mas o próprio dela é querer sintetizar Santo Tomás com Duns Scotus. É basicamente isso que Soares queria fazer, né? E é o que ficou famoso na época isso, né? Então assim, você tem esses grandes filósofos, e eu não quero chatear nenhum deles, então sou dos dois times, né? E então assim, essa ideia de que Salamanca era tomista, tinha tomistas lá, mas não era tomista, tá entendendo? Sei lá, como... Não é como o pessoal fala. Então. Exato, tem na USP um ou outro professor católico, não quer dizer que é uma universidade católica, né? Ou seja, era uma renascença em redutos, né? Eles tinham lugares, eram nichos, né? Além de Salamanca, tinha outro lugar na Europa que tinha esse tomismo ainda que tinha? Em Portugal, né? Você tinha os Complutenses, você tinha... qual outra universidade famosa de Portugal? Tem Coimbra. Os coimbricenses, exato. Eles eram jesuítas, então eles eram pouco tomistas, né? Porque em Portugal a maior ordem era jesuíta, né? E você tinha muito pouco tomismo lá, ainda menos que em Salamanca. Eles eram sobretudo suaristas. E na Itália, França, nada? Não, essa época, esses dois países estavam bem corrompidos em questão cultural. Você não tinha grandes universidades lá. Ou seja, novamente, Santo Tomás era em redutos, né? Santo Tomás sempre foi um filósofo de redutos. O que não quer dizer que os papas... Apesar do triunfo do Concílio de Trento, virou reduto. Ou seja, se faz um grande esforço para que aqui e ali de São Tomás se torne uníssono entre os católicos, e até se torna, mas Santo Tomás não se torna, né? Santo Tomás traz muita coisa consigo. Ele traz um rigor que às vezes não é bom pro orgulho humano, né? Tudo. Santo Tomás tudo já tem resposta, sabe? Se você quiser ser um tomista, você não vai ser um grande filósofo, porque tudo já tem resposta, sabe? Agora, se eu quiser criar uma doutrina do zero, ou alguma outra doutrina não tão conhecida, dá muito espaço pra mim, né? Sim, dá um monte, você escreve tratados e tratados. Pois é. Então, igual o Kant fez. A gente tava comentando de Kant. Pra um tomista só sobra repetir o que Santo Tomás falou, né? Fala um pouco do Kant, então, se você quiser comentar alguém entre Kant e... Pois bem, logo após o empirismo, talvez. Exato, o empirismo é oposto ao tomismo. Exato. Né? Então, assim que nós temos a Salamanca e começa a recair a Contra-Reforma, nós temos o início do Iluminismo. E com isso, sobretudo, Descartes e John Locke, né? Então, Descartes é o racionalismo absoluto, onde o eu penso é o primeiro conhecimento que existe, né? Que, inclusive, isso é uma corrupção da doutrina de São Tomás. Não, ele diz que ele se baseou em Santo Agostinho, mais uma corrupção de Santo Agostinho. Pois é, tá aí. Não se baseou em Santo Tomás. Há um livro muito interessante que é chamado Descartes, o último dos escolásticos, né? Que mostra, de fato, como Descartes ele não tinha um pensamento moderno. Ele tinha um pensamento escolástico, mas justamente de negar toda a escolástica. Ele foi criado num mundo escolástico. Ele foi educado escolasticamente, né? Então ele usou técnicas escolásticas para combater a doutrina. Exato. E a John Locke, sim. John Locke ele já negava completamente porque ele nasceu em ambiente protestante. Um ambiente que já negava os métodos escolásticos de filosofia, né? E ele inaugurou um modo de filosofia completamente nova, que é esse dos filósofos, né? Esse termo francês que
que é filósofo no sentido de ser um pensador. Então ele é filósofo, ele é poeta, ele é pintor. Ele é escritor, exato. é debatedor, Exato. E você panfletário. percebe isso, você vai ler Hume, você vai ler John Locke. Quão diferente ela é de ler Santo Tomás. Você tem uma escrita tão mais saborosa, em certo sentido, de você aproveita mais aquilo, tem algo mais de literário, enquanto Santo Tomás é tudo muito rígido, né? Não tem esse calor que tem essas escritas mais Por bonitas. isso que né? acaba seduzindo, né, também. né? Exato. E por isso que é mais difícil corromper São Tomás, porque é uma doutrina mais enxuta, uma doutrina mais reta, Aham. mais simples. Quando nós pegamos Santo Agostinho, assim como Platão, diferente de Aristóteles, é uma coisa muito mais poética, é algo palatoso, né? É palatável. Palatável. É gostoso. É O Hugo de São gostoso. Vítor é muito interessante de ler. Sim. Apesar de alguns erros, mas ele tem uma boa doutrina lá. É interessante que é essa linha, né? Mais suave, mais poética. Né? Então, se você sempre se repete isso, tá todo mundo com Santo Tomás. Os católicos estão contra Santo Tomás, os heréis estão contra Santo Tomás. É impressionante. É impressionante. E os papas não deixam de falar nunca que Santo Tomás é a verdadeira doutrina da igreja, né? Impressionante. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.